Paz de Cristo a todos, permitam-me alguns apontamentos acerca do 18º domingo do tempo comum, ano A, onde o Evangelho é de São Mateus, no capítulo 14, do versículo 13 ao 21º. Jesus estava com suas parábolas colocando justamente a dimensão do reinado de Deus, do reino dos céus, ou seja, essa vida orientada na terra por Deus e produzindo de tal forma um estado de elevação, de melhora, de participação na graça celeste, que poderia então dizer que o reino dos céus é uma vida tão abençoada na terra que parece o céu. E agora, Jesus, depois desses ensinamentos acerca do reino dos céus, parece que adentra o evangelista numa situação em que a orientação do reinado de Deus ela vai ser contrastada com os modos de agir, das percepções, das concepções, das ações e expectativas que estão fora deste reinado de Deus, desta vida orientada por Deus. Tanto que o texto agora, ele está colocado e depois daquele acontecimento em que o tetrarca Herodes, ele manda prender João Batista, decapitá-lo. Então esta situação de confrontamento entre aqueles que vivem o plano de Deus e aqueles que vivem sobre a orientação do poder contrário ao reino de Deus. O texto inicia-se nesse 13º versículo dizendo que Jesus, ele escutando aquilo que haviam feito com a pessoa de João Batista, a sua morte, o seu assassinato, diz que Jesus, ele como que ele retrocede, ele parte dali como quem mostra que esta situação ela não pode continuar, não pode continuar dali, é preciso retroceder. E ele então, como quem volta ao mais profundo de si, quando diz que ele de barco, ou seja, ele empreende uma viagem, uma navegação a um lugar deserto, assim como que dá uma ideia de que Jesus, ele está expressando a sua dor pelos sofrimentos, tanto de João Batista como também das multidões. Então ele reflete nele, nesse lugar, nesse topon eremon, que é esse lugar deserto, como que um lugar amplo em que ele experimenta essa dor. Então esta solidariedade de Jesus pelos seus amigos. E diz ele que então ali vai a sós. As multidões também, ou seja, esta massa complexa de tantas pessoas e realidades, diz que também ouvindo, refletindo também este partir de Jesus, diz que eles seguem Jesus a pé, como quem acompanha no mesmo sentido esta dor, esses sofrimentos, esta forma de pensar. Então, assim, o evangelista vai nos colocando justamente a refletir como refletir, como pensar com Jesus, as dores, os sofrimentos, as frustrações, aquilo que não vai bem. E a pé, para dar esse sentido do próprio passo dado em vista desta aproximação com a pessoa de Jesus. O texto no 14º vai colocar que Jesus, ao descer do barco, ou ao sair ali da onde que ele estava,
ele percebe, né, ele identifica, como quem olha um por um, né, a todos nessa grande multidão, e o texto diz, né, que ele então sente uma dor profunda, né? Se diz que tem compaixão, né, desta multidão, mas o verbo, né, a colocação no grego, dá justamente a entender que dói as entranhas, né? Como se dissesse que até o núcleo das células de Jesus doem, né? Um condoer por estas pessoas, né? Por tantas realidades, e diz ali que ele eterapeusen, que nos faz lembrar de terapia, né? Ou seja, que ele curou, ele fez o melhor bem que podia a essas pessoas debilitadas, doentes. E chegando então ali à tarde, ele é confrontado pelos seus próprios discípulos como quem quer encerrar a questão, né? Então é como se fez alguma coisa, então não precisa fazer mais, então já chega, como se impedisse de chegar ao profundo, quisesse tratar as coisas somente na superficialidade. E eles dizem para Jesus que despedisse, né, dispensasse as pessoas, né, como quem dispensa elas e dispensa a si mesmo de um comprometer. E assim o evangelista vai nos fazendo justamente refletir sobre até que ponto, né, nós podemos dispensar a dor dos outros, evitar a nossa dor ou caracterizar nossa dor, nossa existência, e não ver comunhão nessas existências. Para que eles fossem a qualquer lugar, né, a pequenos povoados, e ali eles negociassem, né, a forma que eles poderiam sustentar-se, né, comer alguma coisa nessa ideia de abastecer-se, né? Como então vai pensar, né? Será que a fé não pode abastecer, né, totalmente a pessoa? No entanto, Jesus ali firmemente diz que de modo algum eles precisam disso, eles precisam distanciar-se, né? Então, se eles não precisam, também Jesus Cristo vai dizendo que de modo algum a gente deve distanciar, né, das precisões, das necessidades que as pessoas sofrem. E ele diz, né, que os próprios então discípulos, né, ou seja, sendo cada um quem é e o que é, né, que doe, né, que sirva para essas pessoas, né, o que eu sou, o que eu posso servir, né, quando ele diz nesse, né, fagein, nessa ideia de sustento, de comer, eles se voltam para aquilo que, não aquilo que eles são, aquilo que eles podem, mas aquilo que eles então pensam que se abastece justamente daquilo que materialmente se tem, né? Então o valor está naquilo que se tem e não naquilo que se é ou pode se tornar a ser. O texto diz que eles tinham, né, 5 pães e 2 peixes. Então, há muitas interpretações, vão dizer que 7, então que tinha tudo, né? Mas se tem tudo, qual é a preocupação, né? Então, aqui há uma expressividade, um simbolismo ainda mais profundo do que simplesmente contar o que cada um tinha nessa espécie de maleta de suprimento, podemos dizer, né? Nem não diz que seria assim. Então, o próprio Jesus, né? E aqui coloca justamente as ações de Jesus, né? E não as ações de Jesus através, somente mais adiante que ele vai oferecer os discípulos, mas agora serão ações
totalmente da pessoa dele, né? O texto diz que ele, então, diz que devem trazer esse fereté como quem faz de uma forma, trazer, como se fosse um trazer solene, né? Uma procissão, a pessoa dele, né? Trazer como, né? Como uma procissão isto, né? Solenemente a quem ele é e aqui onde ele está, né? O texto diz que agora Jesus diz, né, keleussas, no sentido de uma convocação, de ordem que organiza as multidões, que eles então reconfortassem, né? Trazei a mim aqui esses dons, e agora diz a multidão que essa multidão ela possa se reclinar ali naquela pastagem, né, naquele ambiente de relva. Aí vai a ação dele, que deu essa ordem. Agora ele toma como algo, né? Toma com uma força, né? O verbo coloca desta maneira: esses 5 pães, esses 2 peixes, isto que é pouco, mas é colocado ali. Diz que ele então eleva, né, o seu olhar, como chamando justamente a uma compreensão de que há uma realidade maior que agora ali se dá, né? Que ele então se volta para a realidade maior, os céus, ou seja, as coisas mais elevadas, e o texto diz que ele bendiz, né? Ele louva isto que está acontecendo, né? Isto que foi colocado. Então tudo isso Jesus Cristo nos chama a olhar isto, estas coisas que poderiam parecer, né, as piores situações, um lugar difícil, aquilo que é materialmente é pouco, a situação é muito exigente devido à quantidade de pessoas, e ele diz que ele louva, né, ele louva, elevando o seu olhar, bendiz isso, dá graça disso. Então é preciso justamente ali também, né, diante das nossas situações, elevar o quê? Os olhos aos céus, né? Buscar esse sentido maior. O texto diz que ele então faz em partes, né? Classas, que é justamente isso, esse partir, né? E ele parte, né? E ele também doa. Então, ações de Jesus, do próprio Jesus, aos seus matetais, né? Ou seja, aos seus aprendizes. Então Jesus está ensinando a realizar algo, ele entrega isto, e os seus aprendizes, diz o texto novamente, devem levar a essa totalidade de gente, de tal maneira que aquilo que foi entregue serviu verdadeiramente, cumpriu uma missão, sem exceção de pessoas, de tal forma que eles ficaram verdadeiramente saciados, né? Eles se encheram, né? Vai dizer a expressão original no grego. E ainda diz o quê? Que eles não saíram catando pedacinhos, né? Mas eles como que tomaram, né, com uma força para pegar, né, como ali dizendo daquilo que foi abundante, né, para todas as dimensões. Então aqui refere-se, né, desta forma, né, aquilo que abundou em todos os sentidos, não simplesmente uma fome material, mas uma situação de que uma força em todos os sentidos, né, desses clasmatom, no sentido desses pedaços, né, uns pedaços fortes, uns pedaços robustos, enchendo ali cestos, não cestos de carga, mas cestos de viagem, 12. Então, esta expressão
muito interessante, né, deste pão partido, desses alimentos partidos para os viajantes, né? E assim, então a gente vai pensando justamente a força que é a Eucaristia para a viagem da vida, das soluções. O texto coloca que comeram ali ah, Andrés, ou seja, viris, né? Homens fortes, e diz o texto, né? 5.000, e sem contar mulheres e crianças. Como se dissesse, né, que esses homens são assim, mas as mulheres e as crianças, como que não pode contar assim, como que dissesse, né, eles superaram, os pequenos então superaram esta valoração, né? Então esse extraordinário, esse alcance de fato extraordinário. Então seria muito importante participarmos da Santa Eucaristia, justamente como que, né, no momento do ofertório, que nós pudéssemos, como diz Jesus, né, trazei aqui, que nós pudéssemos justamente trazer aquilo que não somente temos, mas aquilo que somos, e deixar Jesus nos ensinar a grande graça que existe naquilo que temos, aquilo que somos, as nossas alegrias, nossas esperanças, nossas tristezas, nossas dores, e Ele nos dará esta valoração extraordinária, absoluta, grandiosa, grande experiência da Santa Missa, alimento que preenche em todos os sentidos. Boa semana a todos.